com você. Deus abençoe. Glória a Deus. Gente, pensa o seguinte, pensa um pastor feliz da vida. Jovens, sexta-feira à noite, saindo de casa, vai na igreja estudar a Bíblia. Tá bom para você isso não? Isso é de Deus ou não é? Glória a Deus, não é? Que tremendo. Deus abençoe a galera do Ruar. Tremendo isso tudo em nome de Jesus. Não falta nada, não esqueci nada ainda das crianças, é só isso, né? Tá tudo certo? Pedir para as crianças ficarem de pé onde estão. Você que está perto de alguma criança aí, estenda a sua mão sobre ela, sobre ele, e nós dizemos: Pai, abençoa essas crianças agora em nome de Jesus, que recebam do Senhor, recebam da Tua palavra, que a Tua graça, a Tua unção venha sobre eles. Abençoa os que vão ministrar na vida deles para a Tua glória. Nós abençoamos nossas crianças em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Só me organizar aqui um pouquinho mais. Como eu falei, quando o chorar começar organizadamente, se as crianças saírem começar organizadamente, fica melhor assim. Pai, eu oro nesta manhã, para que o poder da Tua palavra, a Tua palavra diz que há poder na Tua palavra, a Tua palavra tem poder transformador. Eu oro para que o poder da Tua palavra entre em nós, opere em nós, em nossos corações, na nossa mente, em nome de Jesus, para a Tua glória. Eu oro para que o poder do Espírito Santo de Deus opere neste lugar, em mim, através de mim, ó Pai. Quando eu compartilhar a palavra, eu oro para que eu possa compartilhar como que em línguas, ó Deus, para que cada um receba e entenda na sua realidade, no seu momento, ó Deus, que o Espírito Santo de Deus flua neste lugar com liberdade, para que nós possamos ser cheios da revelação do Teu amor em nossas vidas, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa canção tão linda que a Natasha solou, tão lindamente ainda mais, né? Essa canção tem impactado a minha vida desde que eu ouvi pela primeira vez. Eu sei que depois fiquei sabendo que é uma canção mais antiga, tem 7, 8 anos, mas o Felipe postou um dia no grupo de louvor, eu ouvi, e impactou. Realmente eu fiquei muito quebrantado, muito tocado pela revelação do amor de Deus daquela maneira. Eu tenho meditado muito sobre isso. Eu fui parar na carta de Efésios nesses últimos tempos, tenho meditado muito em Efésios, e Efésios fala muito do poder de Deus, fala muito do amor de Deus, vai falar da unidade que o Senhor propõe. E o que me chamou a atenção para compartilhar com vocês nesta manhã, outras coisas têm marcado a minha vida, mas para eu trazer para a igreja, foi aquele momento da oração de Paulo. Eu já vou dar referência, porque a Bíblia, ela tem algumas orações registradas, algumas orações que de tão extraordinárias, Deus mandou que fosse escrito, em nome de Jesus, para nossa compreensão, para nós aprendermos com a oração de pessoas que entregaram a Deus orações que foram poderosas e que impactaram, que mudaram vida, que mudaram cenário de nações. Por exemplo, a oração de Ana, ela estava lá no templo, ela estéril, ela lidando com aquela situação difícil, com a Penina, que era outra esposa do seu marido Eucana, e ela lá quebrantada diante do Senhor, orando, e aquela oração e aquela consagração que ela faz do seu primogênito, abriu o céu, abriu a sua madre, e nasceu Samuel, um dos maiores profetas da história de Israel. Nós podemos pensar, eu sempre penso naquela oração de Salomão, na consagração do templo, aquela oração tremenda, aquele culto tremendo, a glória do Senhor enchendo aquele lugar, as pessoas não conseguindo ficar de pé. Que oração tremenda aquela ministrada. Posso pensar em quem que eu posso pensar aqui? No rei Ezequias, quando ele teve aquela carta de ameaça do exército contrário, e ele quebra seu coração, ele ora ao Senhor, e o Senhor dá uma vitória extraordinária, estrondosa, os próprios exércitos inimigos se destroem, e aquela ameaça foi ridiculamente destruída. Nós podemos pensar na oração de Jesus no Pai Nosso, ou Jesus no Getsêmani, ou Jesus em João 17, se preparando para entregar a sua vida. Ainda eu posso pensar nas outras orações de Paulo. Algumas orações de Paulo estão registradas nas cartas, mas essa oração de Efésios capítulo 3, eu vou ler de 14 a 21, essa oração ela me impactou por muitos aspectos, e eu quero compartilhar com você nesta manhã. Então, a carta de Paulo aos Efésios capítulo 3, versículo 14, aí Paulo então, ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra,
para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode deixar então lá no 14. E aí nós vamos acompanhar um pouquinho. Porque quando Paulo começa dizendo, por esta causa, é necessário que a gente faça uma avaliação do que estava acontecendo, o que ele estava falando, porque ele está chegando a uma conclusão, ele está desenvolvendo um raciocínio. E então o que ele está trazendo como contexto para a sua oração? Primeiro, ele estava falando sobre a revelação da grandeza do plano de Deus de unir Israel e igreja como um só povo. De dois, ele faz um só. Isso seria algo extraordinário e impensável se a gente olhar para a cultura do povo de Israel, a maneira como eles vivem diante de Deus. Eles cumprem lá, principalmente os seus sacerdotes, mas também o povo, os seus rituais, os seus compromissos. Eles decoravam os textos, os filhos, eles eram levados a saber a lei de cor, a saber os profetas de cor. Eles tinham uma obediência, eles cumpriam tudo, eles eram zelosos, eles faziam tudo no último nível. A religiosidade era muito forte, eles tinham uma revelação assim diante de Deus. E quando você compara com a igreja, que você fala, eu me ponho de joelho, o cara fala, pô, de joelho não, tem que ajoelhar aqui. Não, eu não vou todo domingo, todo domingo, 2 horas na igreja é demais para mim. E nós somos um povo totalmente estranho e incompatível com a realidade do povo de Israel. Mas ele é um povo de Deus, e nós somos chamados também de povo de Deus, e Deus teve o propósito de, em Jesus, fazer unir as duas identidades. Paulo fala sobre isso antes, leia depois do capítulo 3, ele fala, foi um mistério que foi revelado para ele, pelo Espírito Santo. Então nós somos como se fosse uma continuação, com algumas modificações. Nós fomos chamados para trazer Israel a ciúmes, nós somos chamados para ser a manifestação de um mistério que estava oculto antes, que agora Jesus tem a sua igreja, a sua noiva. Há um grande mistério que Paulo vai tratando, e eu não quero me passar mais tempo nisso, mas eu quero que você entenda que o Paulo estava falando o seguinte, esta revelação que eu tive foi extraordinária, e eu estou tentando começar a compartilhar com vocês, que há então um único povo, que há uma única identidade, a partir de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele fica tão impactado, que ele se põe de joelhos para orar. Eu não sei quantos de vocês têm o costume de orar de joelhos. Não é um costume nosso, né? Porque a gente fala, não, Deus é meu coração, do jeito que eu orar está tudo bem, eu posso orar em pé, sentado, deitado no banho, e é verdade. Mas há alguns momentos que o Senhor nos chama a uma oração um pouco diferente, um pouco mais intensa. E o Paulo entendeu que era tão sério esse momento, que ele estava pensando então na igreja. Se ele estava pensando na igreja, ele estava pensando em você e em mim, mesmo sem saber, porque o Espírito Santo o levou para orar por nós. Paulo orou por você e por mim naquele momento, e a oração dele é muito séria e muito profunda. Paulo estava então ali registrando essa oração, e ele estava querendo então, em primeiro lugar, ele fala diante do Pai. Pode virar o próximo versículo, isso, diante do Pai, perdão, isso, o Pai de quem toda família toma o nome, tanto no céu quanto na terra. Por que é família tanto no céu quanto na terra? Paulo em Tessalonicenses, ele estava falando, por exemplo, ele estava ministrando o povo de Tessalônica acerca de o que aconteceu com o meu pai, com a minha mãe que já morreu, o que aconteceu com os que já morreram em Cristo, o que aconteceu com os meus antepassados. E aí Paulo estava falando, olha, eles vão ressuscitar em Cristo naquele dia, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois nós os vivos seremos arrebatados, aleluia, para o encontro no Senhor com os ares, estaremos para sempre com o Senhor. Então Paulo estava trazendo a figura da família, os que morreram em Cristo, e nós que não morremos em Cristo e seremos arrebatados em nome de Jesus, e somos família, né? Nós todos então tomamos o mesmo nome.
Então podem ser todas as denominações, podem ser todas as formas de culto, se estamos em Cristo, se Cristo é o nosso Senhor e Salvador, se Ele é a rocha desta congregação, se Ele é a rocha desta denominação, se Ele é a rocha sobre a qual está plantada esta igreja, todos nós somos família de Deus. Além de sermos então, servos de Deus, além então de sermos aqueles que fazemos parte do povo de Deus, nós muito mais somos família. Nós não nos tornamos religiosos, nós nos tornamos filhos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. E essa figura de família é uma figura que Deus tem prazer em registrar na palavra, como uma revelação. E nós nem sempre nos olhamos como família. Nós nem sempre nos entendemos assim. Isso é uma revelação, porque na verdade nós acabamos sendo em muitos aspectos mais próximos de irmãos da igreja, muitas vezes do que irmãos de família de sangue. Muitas vezes somos mais próximos daqueles com quem nós temos uma identificação ministerial do que alguém que faz parte da nossa família, da nossa árvore genealógica, porque há uma marca maior sobre nós. Nós temos o mesmo sangue que corre nas nossas veias, que é o sangue de Jesus Cristo, por figura. Então nós somos irmãos de sangue, irmãos por adoção, irmãos porque por um novo nascimento, mas o que nos une de fato é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Então ele está falando de quem? O Pai, de quem toma o nome de toda a família sobre a terra. Então o Paulo fala do Pai, agora na sequência ele vai falar, pode colocar o 17, vai falar da ação do Espírito Santo, não, pode deixar o 16, eu falei errado, para que segundo a riqueza da sua glória. Isso é uma coisa que a gente lê a Bíblia, eu não sei vocês, mas às vezes eu leio a Bíblia, eu fico chocado comigo mesmo, porque eu leio algumas coisas, eu vou passando assim, texto corrido, né? Leitura dinâmica, riqueza da glória. A glória de Deus, ela é tão incompreensível, que uma das figuras que a Bíblia mesmo usa para comparar, é que se você olhar para o sol, ninguém consegue olhar para o sol, mais do que meio segundo. Se olhar vai torrar tudo, não vai enxergar mais nada. Não é isso? No eclipse eles falam, toma cuidado. Então a glória de Deus, ela é maior do que a glória do sol, porque Deus é o Criador de todo o universo, inclusive o sol. E ele diz então, Paulo, a riqueza da sua glória. Agora a glória não é só a emanação de Deus no sentido de brilho, mas de poder, de riqueza, de propósito, de amor, de graça, tudo o que diz respeito a Deus é para a glória de Deus, e a glória de Deus transbordante nós não conseguimos alcançar se fosse só uma glória pobre. Você está entendendo o que eu estou falando? Se a glória de Deus fosse só pobre, já seria uma glória que nós não conseguimos compreender nem alcançar. Mas quando Paulo fala da riqueza da glória de Deus, ele começa a trazer uma revelação, as que ele tinha, muito acima do que nós pensamos. E muitas vezes, o que eu estou falando? Eu quero que você entenda hoje um pouco quem é o Deus com quem nos relacionamos, qual é a dimensão do mundo espiritual que nós dizemos fazer parte, quem é realmente o Senhor e quem é o servo, quem é que importa nessa história e quem somos os coadjuvantes, porque vivemos tempos em que o Evangelho está se transformando numa inversão absurda de valores, em que parece que o crente é o centro do universo, e que Deus fez tudo isso para satisfazer os nossos desejos da vida humana natural, para ser o gênio da nossa lâmpada, que a gente pede coisa, Ele tem que nos dar, e se nos dá a gente já fica chateado, reclama, e aí nós começamos a permitir que sutilmente as coisas comecem a provocar uma inversão na nossa prática de fé, e começamos a ter crente frustrado com Deus, porque Deus não fez o que Deus nunca disse que faria, e nós nos tornamos, essa hora vocês poderiam dizer um amém, por exemplo, seria legal, então nós começamos a viver um tempo em que o Evangelho está sendo subvertido. Então quando Paulo, só aqui de passagem, fala, segundo a riqueza da sua glória, então a dimensão real de Deus, segundo esta dimensão, Paulo está querendo na sua oração, que Ele nos conceda, que sejamos fortalecidos pelo seu poder. E sabe o que acontece? Nós perdemos a compreensão do que é o poder de Deus operando em nós, porque o cinema tem o fake, o poder fake, que não existe. No cinema coloca ela, e a gente começa a achar que tem que ser daquela maneira, né? E geralmente esses poderes que aparecem nas trevas são poderes humanos, ou são poderes de seres espirituais das trevas. Dificilmente vai dizer que é o poder de Deus.
Mas por que você acha que quando você vem na igreja, você ouve uma pregação e você ouve um monte de gente cantando músicas, alguma coisa muda em você e você sai diferente como você entrou? Isso é poder de Deus. Não é um convencimento racional, uma lavagem cerebral, uma programação mental, mas é a ação do poder de Deus que age em você, transformando o seu padrão de pensamento, transformando as suas ideias. Por quê? Porque se você está em Cristo, Ele transformou quem você era, e agora você é uma nova criação, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Você era um pecador, perdido, miserável, sem esperança, uma pessoa horrorosa, e Deus agora te transforma num filho amado dEle, te transforma em alguém poderoso, para inclusive gerar a vida de Deus numa outra pessoa. Você agora ora e o Senhor responde a sua oração, você lê a Bíblia, você prega para alguém, muda a vida da pessoa, e nós começamos a achar que isso é uma coisa normal. Não é normal, isso é sobrenatural. Nós nos tornamos coparticipantes do poder de Deus, da obra dele em nós. Você mudou. Se você não mudou, você nunca nasceu de novo. Talvez você repetiu uma oração num momento emocionado, junto com o pastor, tocando música, junto com a pessoa que te trouxe: eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador, amém. E essas não são as palavras mágicas de conversão. Elas sozinhas não têm poder nenhum, mas elas são acompanhadas de fé no coração, de falar: isso é verdade, é o que eu quero, é o que eu creio. Você vai mudar tanto que a pessoa que te conhece mais de perto vai falar: o que aconteceu com você? Porque é uma mudança real, que acontece pelo poder da palavra. Mas se o poder de Deus viesse como dos filmes sobre nós, não virava nem cinza, porque nem ia sobrar cinza, porque nós não temos capacidade de suportar o poder de Deus real em nós. É o poder que nós podemos suportar, mas ainda assim ele suplanta a nossa capacidade intelectual de rejeitar algumas coisas. Ele transforma nosso padrão de pensamentos. Tudo bem até aqui? Então entenda, o poder dele nos é concedido agora, nós que somos, então já nascemos de novo, para sermos fortalecidos. Por quê? Porque é muito difícil viver no mundo. A gente não consegue ver o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está mergulhado no maligno. O mundo não é um lugar assim isento, bonitinho, legal, que então a partir dali tem os crentes que saem para cá, e tem os caras malignos que saem para lá, e aí fica um povo aqui no meio do caminho, que eles estão no mundo, está tudo bem, eles são legais, são pessoas do bem. Pessoa do bem que é inimigo de Deus se não está em Cristo. Pessoa que faz o bem, que faz um monte de coisa contra a palavra de Deus. Pessoas do bem que até acha que é abençoada, mas os seus pensamentos são totalmente contrários a Deus, a sua palavra, a obedecer a sua palavra, a querer realmente viver a vida santa, como a Bíblia nos diz. Todo mundo jaz no maligno. Todo mundo está imerso, nós nascemos imersos no maligno, nas trevas, no pecado. Se não saíssemos de lá pela conversão, iríamos todos para o inferno, junto com todos eles. E parece que hoje é feio um pregador falar de inferno. O diabo conseguiu transformar o inferno em algo politicamente incorreto. O diabo é politicamente incorreto. Falar de condenação eterna é politicamente incorreto. Falar para alguém mudar de base de fé é ofender a religião de alguém. Tem que respeitar a religião de alguém, e nós temos que respeitar a religião das pessoas. Não tem que nada quebrar objetos de outras pessoas de culto, mas tem que respeitar a pessoa que está cativa no engano. Ela precisa ouvir a verdade, ela precisa ouvir que ela está perdida, ela precisa ouvir que a religião não salva. Se você politicamente correto não fala nada para ela, deixa ela ir para o inferno, é um absurdo que estão querendo fazer a gente pensar que isso é ser legal. Tem gente que é capaz de eu falar isso que eu estou falando, fala: nossa, Haroldo, só absurdo que você está falando, que coisa horrorosa que você está dizendo. Isso é Bíblia. Nós somos chamados para pregar o Evangelho para todo mundo, porque estão perdidos, porque as religiões são engano. Inclusive muita religião evangélica é engano, porque se não for Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, pouco importa ser evangélico. Se você não entregou a vida a Cristo, pouco importa você ser da igreja, qualquer que você seja. Nós temos que ser de Jesus. Nós precisamos pregar Jesus, e este poder então que opera em nós e que nos transforma, é esse poder que nós liberamos. Esse poder transforma pessoas. Então se você nunca realmente foi transformado a sua vida, eu vou te dizer com todo o amor desse mundo, você precisa nascer de novo, porque é uma coisa incontrolável. Você muda de dentro para fora, você percebe que você não é mais quem você era, e principalmente eu digo, quem te conhece de verdade vai falar: o que aconteceu? Virou crente? Não, conheci Jesus Cristo.
Senhor e Salvador. Hoje é até difícil falar quem que a gente é, que a gente, né? Como é que a gente se encaixa? Eu sou de Jesus. Acho que é a melhor maneira de falar, Jesus é meu Senhor e Salvador. E aí a gente consegue alinhar a conversa. Então, fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Você tem o Espírito Santo falando no seu coração, quando você enfia o pé na jaca, daquele pecado assim horroroso, você sente o Espírito Santo assim, chateado, entristecido. Por quê? Porque fez uma coisa feia que papai do céu não gosta. Não, porque o pecado é ruim para a gente. O que Deus nos manda fazer é porque é bênção para a gente. O que Ele nos fala não faça é porque é ruim para a gente. O cuidado de Deus é conosco, porque Ele conhece o cenário todo que nós não conhecemos. Ele sabe o que vai acontecer a partir de decisões que nós tomamos, e Ele quer nos ajudar a não viver daquela maneira, a mudar. E então, no processo, Ele quer que a gente volte e se arrependa, não mais acerca da salvação, mas agora do crescimento espiritual, da utilidade para Deus, do poder de Deus movendo em nós. Então, o Espírito Santo age no homem interior. Você tem uma pessoa habitando dentro de você. Na verdade, você tem duas pessoas. Na verdade, eu vou mostrar que você tem 3 pessoas habitando dentro de você, se é que você nasceu de novo em Cristo Jesus. E eu vou mostrar pela Bíblia. Tudo bem até aqui? Glória a Deus. Vamos mais um pouquinho. E assim, agora, então ele falou ao Pai, ele falou da obra do Espírito, e agora vai falar da obra de Cristo. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Não é por religiosidade, não é por boas obras, não é porque pela fé, pela graça, porque nós não merecíamos, então podíamos até ter fé. Se não tivesse graça, não haveria salvação. É pela graça, por meio da fé. É isso que nos faz então nascer de novo, é isso que traz Cristo para habitar em nós. E aqui é muito interessante, porque caramba, o Paulo escreveu essa carta para a igreja de Éfeso, e ele está falando que as pessoas da igreja de Éfeso precisam que Cristo habite no seu coração. Talvez ele estivesse falando com aqueles de Éfeso que eram só religiosos, ou talvez estivesse falando que nós, que já temos Cristo habitando em nós, precisa ser mais intenso, precisa ser mais profundo, precisamos crescer na realidade de Jesus Cristo em nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória. É Cristo em nós que faz toda a diferença de quem nos tornamos para a glória de Deus Pai. Então, alicerçados e arraigados é legal, porque arraigados fala de raiz, e a raiz... Então, vamos por sempre, como eu coloco as figuras da agricultura, porque a palavra de Deus compara o reino de Deus sempre com a agricultura, porque era um povo que tinha isso muito fácil. Nós fomos roubados disso pelo sistema moderno, super saudável de vida que a gente tem, até de alimentação aqui, pensar na minha irmã Cris, querida. Então, veja, nós não sabemos o que é raiz, a gente sabe raiz quadrada, não é isso? As frutas nascem na gôndola do supermercado, a gente nunca viu o pé de qualquer coisa. Se você não tem alguém que tenha plantações nas suas propriedades, você nunca viu nada. E aí a gente perde a revelação de que então quanto mais profunda é a raiz, melhor vai ser a qualidade do que frutifica, maior vai ser a estatura do que vai crescer, mais efeito vai ter a partir do que está na raiz. Então, se a nossa raiz em Cristo é rasinha, se vier um vento muito forte de doutrina, brum, 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 vai ser levado para o outro lado, que não sabe o que crer, não tem raiz, não está fundamentado, não aprofundou as suas raízes no Evangelho. E então Paulo fala de estar enraizados no amor. Mas ele também fala de alicerçados, ele fala de 2 coisas, não são redundâncias, são de qualidade diferente. A raiz, ela tem vida, aí a gente fala de alicerce, não tem vida, mas fala de estrutura. Então aqui o que nós usamos, como nós nos estruturamos no que cremos. Então como nós vivemos uma realidade de comunidade, como nós vivemos a nossa vida devocional, como nós vivemos o nosso crescimento na palavra. Só que são outros tipos de decisões, de atitudes que nós nos tornamos, que não é a raiz, mas é a estrutura. Jesus fala de não edificar a casa na areia, edificar a casa na rocha. Tem muito crente edificando casa na areia. É incrível. Não está na palavra, está no coach. Está no bom senso, está no conselho, está no que todo mundo está fazendo, está no que a mídia fala, está no que o especialista disse. Muito crente está colocando as suas vidas em pessoas e em sistemas que são contrários à palavra de Deus. Tem realidades de caras que falam, ofendem a Jesus Cristo, e o crente fala, não, essa parte tudo bem, está ruim, mas o que ele está falando é legal. Não está legal.
Porque alguém que fala contra Cristo, o conselho dele é um lixo, vem do inferno, por mais que pareça até razoavelmente bom. Porque se ofende a Cristo é anticristo. Não dá para a gente receber conselho de quem nega a Jesus Cristo, a não ser com muito filtro, de ter muito firme na palavra e falar, tá bom, essa parte aqui dá para aproveitar. Por quê? Porque combina com a palavra, não porque ele está falando, mas porque ele tem até às vezes mais revelação do que a palavra. Tem muito coach que tem muita revelação da palavra, e o que eles falam é bíblico, quer eles saibam, quer não saibam, e funciona não porque ele disse, mas porque ele está trazendo a palavra de Deus. A Bíblia não é para os crentes, a Bíblia é para todo mundo, então funciona, mas ele não dá muitas vezes, ou nunca dá, o crédito de onde ele bebeu a fonte. Tudo que funciona no mundo corporativo é de Deus, tudo que funciona no sistema do mundo é de Deus. As pessoas não sabem, ou só negam a informação, porque Deus é que criou o que é bom para a nossa vida, e cai a chuva sobre o justo e sobre o injusto. Deus abençoa todo mundo. Então fica até mais séria a condenação de quem rejeita Deus, porque foi abençoado, mas não quis se sujeitar a Deus, achou que estava tudo bem. Ser abençoado não significa nada diante de Deus, é muito sério pensar. Alicerçados em amor, aqui começamos a entrar em amor, e aqui entra o versículo 18, que ele é extraordinário, porque quando eu li esse versículo, eu falava, eu acho que essa tradução que eu estou, ela é ruim, ela ficou esquisita, porque ela não conclui o que ela disse, ela parece que fica solto. Aí eu fui ler em outra tradução, é igual. Aí eu fui ler em inglês, é igual. Fui ler em espanhol, é igual. Eu falei, não estou entendendo. Aí eu fui ouvir alguns caras que eu gosto, fui ouvir o Francis Chan falando sobre isso. Fui ouvir o John Piper falando sobre isso. E o John Piper, que ele vai falando, ele vai citando o grego, ele vai organizando o particípio, o sei lá o que eu não sei nem porque grego para mim é grego. Então, ele falando desse texto, ele disse que esse texto ele é exatamente assim no grego, porque ele fala que Paulo, ele organizou de uma maneira que ele não conclui propositadamente, mas ele traz para a gente concluir de uma maneira invertida, como se fosse, eu já vou explicar para você. Então, ele quer que a gente possa compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Para começar aqui para mim, eu sempre falei, gente, ele abriu a quarta dimensão. Não é assim? Altura, comprimento, largura, profundidade. Largura, comprimento. Aí a altura e a profundidade, quando a gente está aqui, nós somos tridimensionais, está certo? A gente vai falar de altura, não vai falar de profundidade. Quando você vai no mar, talvez você fale de profundidade, de altura. Eu fiquei pensando, o que Paulo quis trazer com isso? Na minha maneira de ver, humilde, essa aqui é só Haroldo pensando, ele quis colocar as pessoas aqui no centro possível de uma reflexão pelo que vem depois. Então eu posso falar em largura, comprimento, altura e profundidade. Eu tiro aqui o meu chão de onde eu estou, eu fico num lugar flutuando no meio da figura geométrica, está entendendo? Então, e esta revelação, ela não tem fim, ela é eterna, porque ela vai falar das coisas de Deus. Então eu estou num lugar, como se ele tivesse me pendurado no meio de um lugar de eternidade, em que eu não tenho nada que me sustente, nada que me segure, eu estou ali para entender o que ele quer ministrar ao meu coração. E aí sim, o próximo versículo continua, e conhecer. Então veja, é para conhecer a altura, a profundidade, e conhecer, agora sim, o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, eu posso crer que o amor de Cristo que ele está falando, é aquele que não tem largura, comprimento, altura, profundidade, é claro que é o amor de Cristo, mas ele não disse que era, ele coloca subentendido como se fosse, ele não vinculou, mas ele vinculou. Então fica um espaço para nós sermos tocados pelo Espírito Santo e Ele nos levar a esse lugar. Porque a questão não é uma aula de geometria, a questão é tentar colocar na nossa cabeça que o amor de Cristo não pode ser medido de uma forma natural, não pode ser medido de uma forma que nós possamos compreender, porque senão, se for igual ao mundo, se Jesus não me dá o que eu quero, quer dizer que Ele não me ama. Percebe? Porque amor hoje em dia, amor para muitos é sexo. Para muitas pessoas, amor é fazer tudo o que eu quero. O amor do pai, do filho se sente amado pelo pai. Se o pai faz tudo o que ele quer, se não faz, dá chilique, dá piti, quebra as coisas, grita e tem só 2 anos e está no meio de um corredor de shopping. Isso não é amor. Jesus fala o seguinte, vocês são meus amigos se vocês fazem o que eu vos mando.
O amor de Cristo, ele é um amor que nós precisamos trazer para ser um amor experimental. O amor de Cristo, ele é revelado porque ele fez tudo por nós. Muitas pessoas disseram que você não tem valor nenhum, você não vale nada, você é um idiota, você é um não sei o que. Muitos já fomos ofendidos ao longo da vida. Muitas pessoas falavam que nos amavam e nos traíram, nos abandonaram, foram embora. Muitas pessoas nos amaram enquanto tínhamos alguma coisa para dar. Se um dia perdemos a empresa, se um dia perdemos o dinheiro, se um dia perdemos o carro, se um dia perdemos a influência, se um dia perdemos alguma coisa, as pessoas foram embora. Nunca te amaram. Mas muitos de nós ficamos procurando alguém que nos ame da mesma maneira que aquela pessoa amava, porque ficamos com uma visão distorcida do que é amor. O amor de Cristo por nós significa que Ele nos deu um valor que ninguém nos deu, que é o valor da própria vida dEle. Ele entregou a sua própria vida como uma expressão do seu amor por nós. Deus, feito homem, morre na cruz em nosso favor. Este é o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Sabe o que excede todo entendimento? Porque ele não é só para a gente compreender lendo a Bíblia. Nós podemos ter informações acerca do amor de Cristo. Podemos compreender o que a Bíblia fala sobre o amor de Cristo. Mas o que nós precisamos compreender é que o amor de Cristo precisa ser experimentado. O Evangelho de Jesus não é um curso de conhecimento. O Evangelho de Jesus Cristo conduz a uma experiência pessoal, particular, com o amor de Cristo revelado a nós. É uma experiência. Você pode ser formado PhD em grego, hebraico, ter todos os cursos, livros e tudo, e você pode ler sobre amor, falar de amor em grego, em sânscrito, no que você quiser. Se você não experimentou o amor de Cristo na sua vida, você vai repetir conteúdos. Mas se você recebeu o amor de Cristo, se o amor de Cristo transformou a sua vida, se você está experimentando este amor, aí ele se torna real, além do entendimento, porque ele passa a ser experiencial. E é isso que o Senhor tem para nós, uma experiência com Ele em Jesus. E isso, agora aqui é o seguinte: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Eu confesso que eu não consigo alcançar o que esse texto nos dá. Porque toda a plenitude de Deus é impossível nós recebermos nesse corpo. Eu posso entender que Deus pode revelar toda a plenitude dEle dentro de uma dimensão que eu possa suportar, compreender e viver. Eu posso ter certeza que o dia que nós estivermos no céu, a palavra de Deus nos diz acerca de Jesus, que seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo tal como Ele é. Eu posso entender então que Cristo em nós, Deus em nós, o Espírito Santo de Deus em nós, a plenitude de Deus em nós, é uma dimensão de crescimento que eu diria que todos nós poderíamos dedicar nossa vida inteira para compreender como é experiencialmente, possamos aprofundar a nossa vida de oração, a nossa disposição de que Ele tome cada vez mais o controle da nossa vida. Mas sabe de uma coisa? Nós não, mas assim, não vou falar nós, mas tem muito crente que quando começa a perder o controle para Deus, fala: opa, aqui não, essa área não vai mudar. Esse pecado de estimação não vai, esse aqui eu não paro. O dinheiro é meu, a minha família não é assim. E aí, nós somos sempre tentados a colocar limites para o que Deus quer fazer em nós. Então, quando Paulo está de joelhos orando para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, ele está nos confrontando com o que nós colocamos que nós não queremos, a plenitude de Deus que não nos atende, a plenitude de Deus que não nos agrada, a plenitude de Deus que faz com que nós tenhamos que mudar coisas que fazemos, maneira que vivemos. Então essa plenitude de Deus eu não quero, a plenitude da bênção de Deus eu quero, as 7 chaves para a vitória eu quero todas, agora as 15 sextas-feiras que vão mudar tudo isso eu quero, agora fazer isso para eu me arrepender, para eu entregar o controle da minha vida para Ele, para eu decidir mudar, e Deus plenamente governar a minha vida, isso eu não quero, porque se Ele não faz o que eu quero, não me interessa. E nesse caso, quem é Deus? Hipoteticamente seria eu, porque se eu não quero que Deus faça o que Ele quer fazer em mim, eu estou mandando, eu estou sendo Deus na minha vida, eu estou transgredindo a palavra, eu estou indo contra a plenitude de Deus na minha vida. A plenitude de Deus na minha vida não se estabelecerá, porque há um controle, um comando central que não caiu e precisa cair. Mas por que ele vai cair? Porque o pastor pregou? Porque a religiosidade fala? Porque eu entendi o amor dele por mim. Então o que Ele quer fazer na minha vida é para o meu bem, e nós voltamos para aquele lugar. Nós achamos que Deus quer acabar com a nossa vida.
Achamos que Ele quer agora nos dar uma vida frustrada, uma vida horrorosa, uma vida desgraçada. Porque no fundo é o que a gente, no fundo, inconscientemente, é o que a gente pensa quando a gente não obedece a algo explícito na Bíblia para fazer alguma coisa que a gente acha que é boa para a gente. E será boa para a gente, mas se é contrário à palavra de Deus, não é de Deus. E nós não entendemos a lei do amor. Ele te ama. O que Ele te pede para fazer e obedecer é para o seu bem. O que Ele fala para você, não faça, é para o seu bem. Ele conhece tudo, você não conhece praticamente nada, a não ser um aspecto da sua vida interior e bem pouquinho, que você não controla nada do que acontece no dia a dia na sua vida. Nós não controlamos nada, não sabemos de nada, mas porque nós temos agora acesso a muita tecnologia, nós achamos que passamos a saber tudo. Tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele a glória, pode virar, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Por que é por todas as gerações? Porque até acabar a vida humana aqui na terra. Então até o fim do milênio, todas as gerações. Acabou o milênio pela eternidade, para sempre, e sempre, e sempre. E nós somos chamados para tomar decisões neste mundo baseadas na eternidade. Nós não somos chamados a tomar decisão para esse ano, para daqui 2 anos, para daqui 5 anos. Isso aqui não é o que Deus está interessado. A questão de Deus é eternidade. E sim, se Ele está cuidando da eternidade, Ele vai cuidar dos primeiros 15 minutos da eternidade, que são os seus 150 anos de vida. Essa é a parte insignificante da vida. Essa vida é a parte passageira da vida. E nós ficamos focados aqui. E nós perdemos a eternidade de vista. Nós decidimos o que é bom para a gente agora. Decidimos o que nos dá prazer agora. Decidimos o que nos faz feliz agora. Decidimos por aquilo que nos faz famosos agora. Decidimos por aquilo que nos faz aceitos agora. Decidimos por aquilo que nos faz pontinhos agora. E quando isso contraria a eternidade, a gente fala, caramba, o que eu faço agora? Como é que eu decido isso? Como se tivesse dúvida do que nós estamos falando. Porque nós temos sido bombardeados com um sistema maligno, um sistema de informações contrário à palavra de Deus, embrulhada de uma maneira muito bonita, com pessoas muito influentes e importantes e reconhecidas mundialmente, falando coisas contrárias à palavra de Deus. E se a gente acha que essas pessoas são relevantes, nós nem vamos conferir se o que elas estão falando está de acordo com a palavra. Até porque dá trabalho ler a Bíblia para saber o que a gente precisa fazer da vida. Dá trabalho ir na igreja 1 vez por semana, 2 horas no domingo. Dá trabalho falar que vai no culto de oração, como eu já fui domingo. E nós, sem saber a verdade, nós somos presas fáceis do que acontece no mundo. Qual é a revelação de Deus? O amor dele em Jesus Cristo. Volta lá, por favor. Acho que é no... Não pode subir. Alicerçados em amor. Pode descer mais um? Pode descer mais um? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Queridos, para pregar isso aqui, eu queria muito, muito mesmo, que Deus me desse toda a capacidade de pregar, que eu não tenho. Mas eu fico imaginando Paulo falando. Paulo falava complicado pra caramba. E ele olhando para aquelas pessoas daquela igreja, e ele entendendo a revelação que ele tinha, ele começa a ficar angustiado de conseguir enfiar na cabeça daquelas pessoas essas verdades espirituais, que ele estava vendo elas como igreja passando por conflitos e crises. A igreja de Éfeso é aquela que depois Jesus manda uma cartinha que abandonaram o seu primeiro amor, lembra disso? É a mesma igreja. Ali foi a carta de Paulo, ali depois tem a carta de Jesus para aquela igreja. O que Paulo fez não funcionou. Aquela igreja de alguma maneira ao longo da história perdeu o primeiro amor. O que Paulo faz então? Ele chega e ele fica tão desesperado que ele fala, ele se coloca diante de Deus em joelho. Deus, me ajuda para eu conseguir trazer uma palavra para esse povo, de que eles entendam que eles precisam da revelação de Jesus dentro deles,
que isso precisa ser pelo Espírito Santo dentro deles, porque eles precisam, Pai, que o Senhor faça alguma coisa na vida deles, porque eu não consigo colocar isso, nem que eu abra a cabeça dos caras para enfiar, não consigo, eu não consigo, mas se o Senhor fizer, então eu oro. Ele não estava orando uma oração vazia, ele sabia muito bem o que ele estava orando, mais do que eu consigo compartilhar aqui. Se você for ler, você vai encontrar mais coisas. Se eu pudesse falar mais tempo, tinha mais tempo. Ele fala, por favor, faz isso na vida deles. E ele estava falando daquela igreja, mas estava falando de nós, estava falando de toda a igreja de Jesus. Nós somos a mesma igreja, somos a mesma família de Deus. Ele fala isso, a família do Pai, nós somos a mesma família, os que estão no céu já, porque toda aquela turma da igreja de Éfeso está no céu agora, os crentes. E nós estamos aqui. Então, o que eu diria para você hoje? Essa foi a oração de Paulo. Paulo acaba a sua oração. No mínimo, o que nós podemos dizer é amém. No mínimo, o que nós podemos dizer é amém. E amém começa a transformação. Amém a esta oração começa a mudança. Amém a esta oração abre espaço para que o Espírito Santo de Deus opere em nós, para que o poder desta palavra opere em nós, para que a revelação do amor de Cristo que nos constrange, nos revele, e nós venhamos a tomar a decisão de abrir mão de coisas da nossa vida que são incompatíveis com essa realidade espiritual, para que aí nós possamos viver a melhor vida no Evangelho de Jesus, que não é segundo o mundo, mas é segundo Deus. Amém. Pensa sério, é amém mesmo? É para você e Deus, não é para mim. Vamos orar. Pai, eu oro por essa palavra. Tudo aquilo que está dentro da oração de Paulo por nós. Essa oração que tem quase 2000 anos. E continua poderosa. E continua falando hoje. E continua viva, Pai, pelo Teu Espírito nos nossos corações. Eu oro para que em nome de Jesus, tudo aquilo que veio do Senhor, ó Pai, os meus irmãos recebam poderosamente, porque eu fui impactado com coisas que eu não tinha abraçado enquanto eu estava meditando, porque a palavra é viva, porque há poder na palavra, a Tua palavra é poder. O Espírito Santo de Deus se move em poder em nós. Eu oro então para que em nome de Jesus toda revelação, todo movimento que precisa acontecer nas nossas vidas, a partir desta palavra, o Senhor possa operar em nós, que nós possamos tomar as decisões segundo a Tua palavra. Pai, oro para que em nome de Jesus, ninguém neste salão seja somente convencido a Cristo, e não está experimentando amor interior. Eu oro para que aqui todos tenham nascido de novo. Se alguém não nasceu de novo, que hoje possa sair constrangido e possa pensar acerca disso, e possa verdadeiramente nascer de novo, porque essa não é uma palavra para religiosos, essa é uma palavra para nascidos de novo. Essa é uma palavra para quem está em Cristo. Essa é uma palavra para quem entendeu o Evangelho e o amor de Cristo, não apenas como um conhecimento pregado, porque a Tua palavra nos ensina muito, tem muito conteúdo, a Tua palavra revelando o Teu amor, mas como um amor experimentado, um amor vivido, vivencial, uma experiência que nós podemos ter pelo Espírito Santo em nós. Eu oro, Pai, para que essa experiência alcance a todos que estão aqui nessa manhã, em nome de Jesus, aos que eu conheço, aos que eu não conheço. Eu oro para que em nome de Jesus, a verdade do amor de Cristo transborde, em nome de Jesus. Leva-nos como igreja a sermos mais segundo a Tua palavra, mais segundo a Tua vontade, mais segundo o Senhor, porque o Senhor nos tem amado, o Senhor tem cuidado de nós. Nas dificuldades o Senhor está presente, nos confrontos o Senhor está conosco. Pai, nas situações difíceis da vida o Senhor está conosco, mas também nas situações abençoadas, felizes, nos momentos importantes e marcantes, no dia a dia o Senhor está conosco. Essa revelação que o Senhor está conosco, e que nós estamos vivendo um lugar horroroso, enquanto caminhamos por aqui, o Senhor está conosco, nos livrando, nos protegendo de coisas que nós nem sabemos, nem imaginamos no nosso dia a dia. O Senhor está conosco, o Teu amor nos constrange, o Teu amor nos envolve. O Teu amor é derramado em nós,
para que cheios do teu amor nós possamos pensar nas pessoas como Paulo, possamos orar pelos nossos familiares assim de joelhos, pedindo: Senhor, alcança o meu marido, alcança a minha esposa, alcança meu pai, alcança meu filho, alcança meu vizinho, alcança essa pessoa que eu conheço no trabalho, alcança esse meu amigo de infância, alcança essas pessoas que não conhecem a Cristo. Em nome de Jesus eu me ponho de joelhos para orar por essas pessoas que precisam do Evangelho, precisam do teu amor. Eu me ponho de joelhos para orar por essas situações que o meu irmão está passando, minha irmã aqui na igreja está passando, Senhor, de situação de enfermidade. Eu oro por eles, eu oro por elas, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro por todos da igreja, para que todos nós venhamos a ter essa dimensão espiritual que Paulo nos convida a viver, de ter a plenitude de Deus manifesta em nós, naquela que nós podemos suportar e alcançar. O Senhor sabe, Pai, mas nós precisamos orar com mais intensidade, com mais amor pelas pessoas ao redor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós possamos, ó Deus, nesta manhã, dizer amém a esta palavra, amém a esta oração. Nós como igreja dizemos amém a esta oração do apóstolo Paulo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Mas eu não posso, só você que está de pé.